Efésios capítulo 6. Agora nós vamos fechar o nosso estudo em Efésios, tá? O último capítulo. Ontem nós falamos sobre maridos e mulheres. Aí agora nós vamos falar sobre filhos e pais. O capítulo 6 diz assim, versículo 1: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe. É muito mais do que obedecer, é respeitar. A maneira como você fala com os teus pais, a maneira como você fala com o teu pai, a maneira como você fala com a tua mãe. Se não houver respeito, você está desonrando o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe não são amigos de escola. Seu pai e a sua mãe não são amigos que você tem liberdade para falar do jeito dele no mesmo nível. Não, seus pais e sua mãe são autoridades sobre a sua vida. Eu preciso tomar muito cuidado como eu falo com os meus pais. Eu preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E diz o quê? Para que tudo te vá bem. E você tenha vida longa sobre a terra. Uma pessoa que desonra o seu pai e a sua mãe, ela está determinando dificuldades sobre a sua vida. Ela está colocando para si pedras onde ela vai tropeçar, porque as coisas vão começar a dar tudo errado. É a palavra de Deus que diz isto. É a palavra de Deus que diz isso. Honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem. Ou seja, se eu desonrá-los, as coisas vão começar a dar errado. É por isso que muitas pessoas não alavancam na vida. É a vontade de Deus? Claro que não. Com a vontade de Deus não é que nós também permaneçamos no pecado. E desonrar pai e mãe é pecado. E fala também sobre longevidade. A pessoa que honra seu pai e sua mãe vai ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida abençoada e vai viver muito tempo. Uma pessoa que desonra os seus pais, ela está colocando limites na sua vida. Tanto de coisas boas que vão acontecer, como limite de tempo. Ela está estreitando os dias dela aqui na Terra. Olha que sério isto. E o outro lado da moeda. Sempre quando fala sobre marido e mulher, fala sobre a mulher, depois o marido. Pais e filhos, fala sobre os filhos, depois fala também sobre os pais. Então, os dois lados da moeda. O versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irritem seus filhos. Cuidado também, tá? Para não colocar julgo sobre os seus filhos, palavras malditas sobre os teus filhos, cobrança em demasia. E é interessante que uma coisa não justifica a outra. Tem pessoas que não honram seus pais porque os pais se irritam. Eu não posso justificar um pecado com outro pecado. Então, toma cuidado com a maneira que você, pai, você, mãe, lida com seus filhos. Crie-nos na instrução do Senhor e na disciplina de Deus. Ou seja, discipline os seus filhos. Discipline os seus filhos. Uma maneira de falar eu te amo é colocando limites. Eu te amo e eu, como uma pessoa mais madura, eu vou ensinar você como se deve viver. E quando eu digo não, eu estou ensinando meu filho a viver. Porque ele vai receber nãos na vida. E se eu não ensiná-los com amor, a vida não vai ter nenhum amor para ensiná-los. Eles vão sofrer muito. Crianças que crescem, adolescentes, jovens e adultos mimados. Porque faltou disciplina. Faltou limite. Guarda isso no teu coração, tá? Guarda isso no teu coração. Outra parte da sociedade também é empregados e empregadores, ou escravos e senhores. No caso que Paulo vai falar sobre escravos e senhores, que era algo que existia naquela época.
Mas tem muitas coisas aqui que a gente pode trazer e contextualizar para o nosso dia a dia hoje. No caso, empregados e empregadores. Olha só que coisa impressionante isso aqui. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Pensa nessa forma. Você obedeça o seu chefe. Obedeça aquele que tem autoridade sobre a sua vida no seu trabalho, com temor, de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, a Deus, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Olha que profundo isso. Quando eu trabalho, eu tenho que olhar para o meu chefe dizendo, eu estou trabalhando para Deus. Antes de trabalhar para ele, foi Deus que me colocou aqui nesse trabalho, nesse serviço. Ou seja, Deus é a fonte do meu sustento. E ele deu esse trabalho como instrumento para ele me sustentar através do meu trabalho. Eu pensando nisso, eu vou trabalhar para Cristo, para Deus, para honrá-lo. Eu vou ser zeloso no meu trabalho, eu vou ser responsável no meu trabalho. E dessa forma, Deus vai me recompensar como? Eu vou achar graça diante do meu chefe e ele vai ver isso e vou crescer. E se eu não crescer ali, Deus vai me colocar em outro lugar. Mas a fonte do meu salário, a fonte do meu sustento vem de Deus. Trabalhe para Deus. Faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. E, acima de tudo, agradeça mais o trabalho que você tem. Seja grato. Eu amo o exemplo de José no Egito. Foi para a casa de Potifar, fazia tudo com excelência. Foi para a prisão, fazia tudo com excelência. Foi para o palácio, fazia tudo com excelência. Olha onde Deus o colocou. Por quê? Porque tudo que ele fazia como que para Deus, não para homens. E Deus o honrou. Mesmo com aquelas dificuldades que ele teve na casa de Potifar por causa da mulher dele, que mentiu contra ele, ele foi para a prisão sem ser revoltado ou estar revoltado, e lá foi o melhor prisioneiro. Ao ponto de Deus estar preparando um lugar para ele no palácio. Deus está preparando algo grande para você. Seja fiel onde você estiver e faça tudo como que para Deus, não para homens. E a outra face, outro lado da moeda, os senhores, no caso, os chefes. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, como pessoas dignas. Você que é empresário, trate os seus empregados com respeito, como pagando o salário digno. Não faça algo pesado, extorquindo o seu tempo, o tempo que ele coloca para trabalhar para você, pagando uma miséria, querendo ficar rico à custa do trabalho dos outros. Se coloque no lugar daquela pessoa que é chefe de família, que é mãe de família, que precisa do sustento. Imagina você no lugar dele. Como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser recompensado com salário. Então, seja uma pessoa que ame aqueles que estão em condições inferiores a você. E, acima de tudo, respeite-os. Respeite-os. Eles podem ter condições inferiores de forma financeira, mas todos são iguais diante de Deus. Então, trate as pessoas com dignidade. O versículo 9, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas, ponto. Deus não faz diferença entre as pessoas. O mesmo Senhor de um é o Senhor de outro. E todos vão para o mesmo lugar. E quando nós morrermos, vamos ser enterrados e vamos virar pó. E o que vai determinar a nossa eternidade é a nossa conduta aqui.
cuidado em não roubar as pessoas. Pague o salário digno. Honre os teus trabalhadores. Honre. Olha que coisa profunda isso aqui. O servo honrando o seu senhor honrando o seu empregado. O pai honrando os seus filhos e os filhos honrando seus pais. As mulheres honrando seus maridos e os maridos honrando suas mulheres. Essa é a sociedade que Deus idealiza para nós. Basta colocarmos em prática em nossa vida. Quando chega no versículo 10, ele fala finalmente. Agora ele fala sobre batalha espiritual. Finalmente. E quando Paulo fala que finalmente, ele está partindo para a conclusão. E quando ele fala finalmente, ele está ligando aos textos anteriores. Então, olha só que coisa profunda. Finalmente. Se eu pegar o capítulo 1, 2 e 3, eu vou ver minha identidade em Cristo, quem eu sou, através da salvação de Deus, me tirou deste mundo, trouxe para a igreja e está agindo na minha vida. Então, quem eu sou de Deus, eu tenho o selo do Espírito Santo na minha vida, eu sou poderoso em Deus, eu sou filho de Deus, e pelo fato de ser filho de Deus, eu consigo fazer aquilo que Deus manda eu fazer. O DNA do Pai está em mim. Eu vou ser imitador de Deus. Capítulo 4, capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 9. Fala sobre a minha conduta no meu dia a dia. Eu sou de Deus e eu posso agir de acordo com a vontade de Deus. Então, finalmente, já que eu sou de Deus e já que eu posso agir de acordo com a vontade de Deus, agora eu tenho que me fortalecer para vencer o diabo, vencer as trevas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vocês são de Deus e vocês estão andando de acordo com a vontade de Deus. Então fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é uma cilada? É uma armadilha. O que caracteriza uma boa armadilha? Eu não perceber que tem armadilha ali. Isso é uma cilada. Eu não vejo. Quando uma ave cai numa armadilha, ou quando um animal cai numa armadilha, ela está camuflada. Tem folhas em cima, escondida. Para quê? Para que o animal não perceba que ali tem uma armadilha. É assim que o diabo age. Ele faz armadilhas para nós. Se eu não estiver firme em Deus, eu caio. Eu caio. Se eu não estiver firme em Deus, a minha carne fala mais alta. O adultério está batendo na minha porta e eu caio. A mentira, o orgulho, a impureza sexual, a pornografia, eu caio. Então as armadilhas estão aí. Eu preciso estar atento, vigilante. Por isso que ele diz aqui, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. Existe uma batalha espiritual. Existe um inimigo de nossas almas querendo tirar de nós tudo aquilo que Deus quer nos dar. Isso é real. Agora, quando diz aqui no versículo 13, por isso, já que existe essa luta, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Pronto. Aqui diz, vocês vão vencer. A vitória é de vocês. Por quê? Porque Deus dá armas poderosas nele. A armadura de Deus são armas poderosas para vocês vencerem quando chegar o dia mau. E o dia mau chega, gente. Os dias maus estão aí. Ou é uma doença, ou é um problema conjugal, ou é uma tentação que a gente cai, ou é a frieza espiritual, ou é a rotina, ou é a ansiedade. Os dias maus estão aí. Estão aí. Você percebe isso na sua vida? Tem dias bons e dias maus. Tem fases boas e fases ruins.
E quando chegar o dia mau, eu estiver revestido da armadura de Deus, depois de ter feito tudo, permaneçam inabaláveis. Tudo o que? Eu estou fazendo minha parte, eu sei quem eu sou, e não há pecados não confessados na minha vida, eu estou levando Deus a sério. Vou ter paciência. Eu gosto muito do exemplo da tempestade. Você tem uma casa que é sólida, feita por um engenheiro competente, uma construtora competente, você sabe que você fez de uma forma que deveria ter feito. Aí vem a tempestade, chuva, trovão, ventos, e você está com a sua família dentro da casa. E você fica tranquilo, porque não tem o que fazer. Já fez tudo o que tinha que ser feito. O que você precisa fazer? Esperar. Os dias maus são assim. Eu tenho que esperar, já fiz tudo. Minha vida está solidificada em Cristo, eu tenho buscado o poder de Deus, vou esperar. A tempestade vai passar. Aí quando acaba a tempestade, você está firme ali com a sua família, porque a sua casa é sólida. E você vai abrir as portas e perceber que algumas coisas saíram do lugar. O vento tirou a lixeira do lugar, ventou aqui, caiu vassoura ali. Algumas folhas foram espalhadas ali no quintal. Mas você está intacto, a sua família está intacta. O diabo faz muito barulho para nos assustar. E você se sente muito pequeno, com muito medo, mas você está protegido pelo poder de Deus. Você já fez tudo o que tinha que ser feito. Você já orou, você já foi à igreja, você já buscou, você já tomou a armadura de Deus e agora é esperar. A fase que você está passando em nome de Jesus vai passar. Como outras que você já teve na sua vida que já passaram. Você sai mais maduro, você sai melhor e, acima de tudo, com experiências com Deus. Deus te chamou para vencer. Do lado dele não tem como perder. Então não fique admirando as obras do diabo. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Admire as obras de Deus e vigie a sua vida. Vigie a sua vida. E pare de ficar admirando as coisas que o mal tem feito no mundo. Ah, porque o diabo tem poder. O poder dele é muito pequeno em relação do poder de Deus que habita em você. E qual é a armadura de Deus? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. O versículo 14. Mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Quando eu ponho um cinto, no caso aqui, aquele manto que as pessoas tinham, é para não escorregar, para não tropeçar, para não cair. Então o cinto dava firmeza. A verdade te faz não tropeçar nas mentiras, nas condutas. Sim, da verdade. Eu não vou tropeçar quando estou com a verdade no meu lado. O cinto da verdade vestindo a couraça da justiça, a justiça de Cristo que protege os meus membros vitais, coração, estômago, fígado, pâncreas, a couraça da justiça. O diabo não pode tirar a minha vida, o diabo não pode me tirar a salvação. Eu estou protegido com a justiça de Cristo. A minha vida está protegida pelo Senhor. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, é a preparação do Evangelho, a preparação da Bíblia. Quando eu tenho a Bíblia comigo, a palavra de Deus, a prontidão do Evangelho da Paz, é uma bota que não faz eu escorregar, porque muitos terrenos escorregadios eu passo na vida. Mas quando eu estou firme na palavra, é a bota que não deixa eu escorregar. Muitas pessoas escorregam porque não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento do Evangelho, não sabem o que é Evangelho, não sabem o que é vida com Deus. Então a bota do Evangelho da Paz, a prontidão do Evangelho da Paz, versículo 16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, vem o diabo com as mentiras, querendo atingir a mente, mas a fé está aqui. Eu sei em quem tenho crido, eu creio no meu Deus, e esta força que eu tenho vai me proteger dos dardos inflamados. A fé
te protege de todo ataque do diabo. Dardos inflamados que são atirados de longe na tua mente. Então, cuidado com os teus pensamentos, tá? Cuidado com o que você pensa. O versículo 17. Use o capacete da salvação. Eu sou salvo. Minha mente está protegida. Eu sou de Cristo. Alimente sua mente com isso. Não deixe que pensamentos ruins cheguem na tua vida. Você não tem poder de não pensar coisas ruins, mas você tem o poder de não alimentá-las. Então, guarde a tua mente, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma que ataca é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo não suporta a verdade. E muitas pessoas não conhecem a verdade, não estudam a Bíblia, não têm esse tempo devocional. E quando eu estudo a verdade, entendo a verdade, manuseio bem a verdade, como uma pessoa, um guerreiro tem que manusear bem a espada, saber usá-la. Eu começo a saber usar a palavra de Deus e eu ataco o império das trevas. O diabo vem com as suas dúvidas, eu tenho o escudo da fé. E quando eu professo, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai passar necessidades. O que vai ser do seu amanhã? Deus está no controle da minha vida. Arreda Satanás. Porque o meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. É a espada. Tudo isso acompanhada de oração. Orem no Espírito. Orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo intercedendo por nós. Orar no Espírito não tem nada a ver com oração em línguas, tá? Nada a ver, nada a ver. Orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus através do Espírito Santo. Lembra de Romanos 8:26? Também o Espírito intercede por nós em nossas fraquezas. Essa é a oração no Espírito. É o Espírito Santo que ora por nós quando nós estamos na presença de Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Nos momentos de fraqueza, é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, orem todo o tempo no Espírito. Fala, Deus, cuida da minha vida. Deus, me ajude. Me dê forças. Isto vai te fortalecer de uma forma exponencial. Orem no Espírito em todas as ocasiões, quer em momentos bons, momentos ruins, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem uns pelos outros. Orem também por mim, Paulo pedindo, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo diz assim, orem por mim. Eu estou preso, eu preciso da oração de vocês. Irmãos, como é importante quando a gente é humilde ao ponto de pedir oração pelas pessoas e oração para as pessoas. Aí ele termina no versículo 21, as saudações finais. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Ou seja, eu vou mandar Tíquico e ele vai explicar tudo o que está acontecendo comigo aqui. E enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com a fé, ou com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E termina com a bênção. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Que a bênção do Eterno esteja com você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado pela carta de Efésios. Muito obrigado porque aprendemos do Senhor que podemos, ó Pai, vencer todas as ciladas do diabo. Queremos, ó Pai, admirar as obras da Tua mão. Ficarmos encantados com o poder do Senhor. E não com aquilo que o diabo tem feito neste mundo de trevas.
Maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado armas poderosas para vencermos e do teu lado não tem como perder. Muito obrigado porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Fortaleça-nos e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? Amanhã nós vamos estudar Colossenses, tá? É a terceira carta que Paulo escreveu na prisão. Então ele escreveu Filipenses, a primeira, Efésios ou Éfeso, a carta aos Efésios, a segunda carta, e depois escreve para a igreja de Colossos, ou seja, Colossenses, a terceira carta. Inclusive você vai perceber muitas coisas parecidas com Efésios e Colossenses. Muitas coisas estão colocadas ali que são duas cartas irmãs, vamos assim dizer, porque ele escreveu na mesma época para duas igrejas, mas tratando basicamente dos mesmos assuntos. Então amanhã eu espero você, tá bom? Vamos continuar aí nossa maratona e nós vamos, em nome de Jesus, ser muito abençoados. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.